Olá, tudo bem? Este é um vídeo em que eu vou resolver uma lista enorme de exercícios envolvendo adição e subtração de monômios. Tá? O vídeo vai ficar bem grande, mas ele está bem completo. Eu exploro vários casos, várias operações, envolvendo frações também, que normalmente os estudantes têm um pouco mais de dificuldade. Então, vou explorar também alguns exercícios envolvendo monômios, que os coeficientes são frações. Para te ajudar, aqui embaixo eu estou deixando um link para você baixar uma versão impressa, uma versão em PDF dessa lista de exercícios. O que você pode fazer? Você pode salvar no seu computador, pode imprimir, pode abrir aí essa lista, resolver, depois é só você voltar aqui e assistir esse vídeo com a correção desses exercícios e comparar a sua resolução com a minha, tá bom? Então, vem comigo, a gente vai resolver todos esses exercícios a partir de agora. Muito bem, na primeira questão a gente tem aqui A mais 2A. Parece que A não tem coeficiente numérico, né? Mas vale lembrar, quando ele não aparece é porque é igual a 1. Então, em vez de A, a gente vai escrever 1A. Aí vai ficar 1A mais 2A. E aí, na hora de operar com os monômios, como esses monômios eles são semelhantes, né? Eles têm exatamente a mesma parte literal, a gente pode operar com eles. A gente mantém a parte literal e opera só com os números. Então, vai ficar 1 mais 2, que dá 3, e a parte literal, A. Então, A mais 2A é 3A. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem 5A mais A menos 3A. Mesma coisa, o A aqui parece que não tem coeficiente numérico, vale lembrar que esse coeficiente numérico ele é igual a 1. Então, a resposta vai ser alguma coisa A, porque todos os monômios aqui têm A, e vamos operar só com os coeficientes numéricos. Então, 5 mais 1 dá 6, e 6 menos 3 dá 3. Então, 3A, ok? Vamos para o próximo agora. Aqui, 4A2 mais A2 menos 2A2. De novo, a gente tem um A ao quadrado que está sem um coeficiente numérico visível. Vamos colocar aqui, a gente sabe que é 1. Todos os monômios têm a mesma parte literal, que é A ao quadrado. Então, a gente pode somar todos eles. A resposta, a parte literal da resposta, vai ser A ao quadrado. E agora nós vamos somar os coeficientes. Vai ser 4 mais 1, dá 5, 5 menos 2, 3. Então, o resultado dessa soma algébrica aqui é 3A ao quadrado. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem uma soma de monômios e os coeficientes numéricos são frações. A gente não precisa ficar preocupado com isso, porque frações são números. Nós vamos somar essas frações da mesma forma. Mas a gente tem que observar se a parte literal é igual, né? E dá uma olhada aí, a gente vai ter m ao quadrado n, m ao quadrado n e aqui m ao quadrado n. Então, beleza, dá para somar. A resposta vai ser alguma coisa m ao quadrado n. E o que a gente vai fazer? Nós vamos somar 2 quintos, menos 7 quintos, menos 3 quintos. E aqui, o bom é que essas frações elas têm o mesmo denominador, né? 5. Então, basta a gente somar. 2 quintos menos 7 quintos menos 3 quintos, não precisa tirar mínimo múltiplo comum, nada disso. O denominador é 5, então vai ser alguma coisa quintos. E vamos lá. 2 menos 7 dá menos 5 menos 3 dá menos 8. Então, menos 8 quintos, e a parte literal, m ao quadrado n. Ok? Próximo. 7xy menos 3xy menos 4xy mais xy. Mais xy, vamos lembrar, aqui tem um coeficiente numérico 1. A parte literal em todos os monômios é a mesma, então xy. E vamos operar com os coeficientes. 7 menos 3 dá 4, 4 menos 4, 0, 0 mais 1, 1. Então, 1xy. Ou, se você quiser omitir o coeficiente 1, não tem problema. A resposta seria simplesmente xy. Ok? Próximo. Vamos lá.
observando aqui, todos os monômios têm a parte literal MNP, ok? Dá para a gente operar com todos eles, então, aqui, esse termo, o coeficiente é o menos 1, no caso. Então, a resposta vai ser alguma coisa MNP, e agora a gente vai operar com os coeficientes. Bastante atenção aos cálculos, 6 menos 8 dá menos 2, menos 2 menos 1, menos 3, e menos 3 menos 7 dá menos 10. Então, a resposta, menos 10 MNP. Beleza? Vamos para o próximo. De novo, a gente tem aqui soma de monômios e os coeficientes são frações. A parte literal é a mesma, AB em todos os casos, mas as frações agora elas têm denominadores diferentes, né? Os denominadores são 3, 6 e 2 aqui, então para a gente somar a gente precisaria tirar o mínimo múltiplo comum, mas aqui fica fácil, porque o MMC de 3, 6 e 2 é o próprio 6. Então, a gente vai ter mais ou menos alguma coisa assim, ó. A gente teria 1/3 mais 1/6 mais 1/2 AB, ok? Aí, tirando ali o mínimo múltiplo comum, vai ser 6. Então, tenho 6 AB. E agora vamos ver as frações equivalentes a essas aqui, né? Mas todas com denominador 6. Então, 6 por 3 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, então 1/3 é igual a 2/6. 1/6 vai ficar igual a 1/6 mesmo. E agora, 6 por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. Então, 1/2 é equivalente a 3/6. Tranquilo. Vamos terminar de somar embaixo. Então, 2 mais 1, 3. 3 mais 3 dá 6. Então, 6/6 de AB. Mas 6/6 é igual a 1/2, dá para simplificar, se a gente dividir por 6, então fica 1AB. Mas a gente sabe que quando o coeficiente numérico é 1, a gente pode omitir ele. Então, em vez de 1AB, simplesmente AB. Tranquilo? Próximo. Aqui, menos 3/4 de AB ao quadrado, menos 2/5 de AB ao quadrado, menos meio de AB ao quadrado. Então, parte literal é a mesma, é AB ao quadrado. E os coeficientes numéricos são fracionários, mas os denominadores são diferentes. Então, 4, 5 e 2. Vamos tirar aqui o MMC, se eu não me engano dá 20. Mas vamos calcular aqui 4, 5 e 2. Fazer um tracinho aqui para a gente calcular o MMC. Vamos dividir por 2. Vai dar 2, 5 e 1. Por 2 de novo. 1, 5 e 1. Agora por 5, 1, 1 e 1. Multiplicando dá 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ok, já era de se imaginar isso. Então, a gente vai ter aqui alguma coisa sobre 20 e a parte literal vai ser AB ao quadrado. Ok, agora vamos achar as frações equivalentes, né? A gente divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, você já está acostumado com isso. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes menos 3 dá menos 15. Então, menos 15 20avos, é equivalente aqui a menos 3/4. Agora, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 20avos, equivalente a menos 2/5. E, finalmente, aqui tem menos também, 20 dividido por 2 dá 10, 10 vezes 1 dá 10. Então, menos meio, menos 10 20avos. Finalizando aqui, menos 15 menos 8 dá menos 23. Menos 23 menos 10 dá menos 33. Então, a resposta final é menos 33 20avos e a parte literal, AB ao quadrado. Tranquilo? Vamos para o próximo, então. Ótimo. Menos xy mais 7/3 de xy menos 4/3 de xy. Bom, o coeficiente numérico aqui do xy seria menos 1, né? Então, menos 1 xy.
A gente então tem que somar esse número inteiro com essas duas frações. Mas essas duas frações têm denominador 3, então fica fácil. A gente pode dizer que menos 1 é igual a menos 3 terços. Ok? Então ficaria menos 3 mais 7 menos 4. Tudo isso sobre 3. E a parte literal vai se manter xy. Ótimo. Próximo. Menos 3 mais 7 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Então, ficaria 0 terços, que é 0. 0 xy. Mas como aqui a gente tem uma multiplicação, 0 vezes xy dá simplesmente 0. E essa é a resposta. Ok? Vamos para o próximo, então. Para não precisar ficar lendo tudo isso aqui, vamos só observar se a parte literal é igual. Ok? Todos m² e n², tranquilo. Dá para a gente, então, operar com esses monômios com coeficientes fracionários. Repare que aqui eu tenho menos m² e n² sobre 4. Isso é como se fosse menos 1/4 de m² e n², tá bom? Então, aqui o coeficiente 7 sextos, aqui menos 1/4, aqui mais 3 quartos e aqui menos 5 terços. A gente vai precisar encontrar um denominador comum para achar frações equivalentes aqui, senão não dá para a gente somar. Então, vamos tirar aí o mínimo múltiplo comum, calcular o mínimo múltiplo comum de 6, 4 e 3. Você sabe de cabeça, ótimo, senão não tem problema nenhum fazer a continha. Dividindo por 3, 6 por 3 dá 2, aqui 4, aqui dá 1. Agora, só por 2, né? 2 vezes, vai dar 1, 2 e 1. Por 2 de novo, 1, 1 e 1. Ok. E multiplicando, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Estava fácil, né? O mínimo múltiplo comum de 6, 4, 3 é 12. Acredito que você já até sabia isso de cabeça, mas a gente fez o cálculo aqui para comprovar, não tem problema. Então, vamos agora achar as frações equivalentes. Eu sei que a gente vai ter, deixa eu fazer isso aqui um pouquinho mais certinho. Ok? A gente vai ter uma fração, ou frações, né, com denominador 12, e agora nós vamos achar as equivalências aqui. Deixa eu colocar parênteses, e eu sei que a parte literal vai ser m² n². Ok? Então, 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 7, 14. Aqui, 12 dividido por 4, 3, 3 vezes menos 1, menos 3. 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 3 dá 9. E aqui é menos, vamos copiar o menos aqui também. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Somando aqui, 14 menos 3 dá 11. 11 mais 9 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Então, ficaria 0/12, que é 0. 0 m² e n². Tá, vamos escrever aqui, mas a gente já sabe o que vai acontecer. 0, que multiplica m² e n², vai ser 0. Então, somamos isso aqui, o resultado deu 0. Próximo. Aí agora a gente voltou para uns fáceis, para dar uma aliviada aí. Vamos lembrar, o coeficiente numérico aqui é 1. Muito fácil, a parte literal vai se manter, a², e aí a gente só vai somar os coeficientes numéricos, né? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, a resposta é menos 2a². Próximo. Também fácil, a parte literal vai ser a elevado a 5. E aqui está fácil de somar porque são frações com denominadores iguais. Então, é meio, denominador 2, e 3 menos 1 dá 2. Então, ficou 2 meios de a elevado a 5, mas 2 meios é um inteiro. Então, isso é 1a elevado a 5, que é simplesmente igual a 1. Beleza? Tranquilo, vamos para o próximo. Ok, aqui a parte literal
x ao quadrado, o coeficiente numérico aqui é menos 1, então é menos x ao quadrado é menos 1x ao quadrado, e aqui a gente tem uma fração 3/5. Olha, a gente precisa transformar esse menos 1 aqui em uma fração, então fica menos 5/5, ok? Menos 5/5 é um inteiro. Então, menos 5/5 mais 3/5. E eu sei que a parte literal se mantém, que é x ao quadrado. Somando agora, então, eu vou ter um coeficiente com denominador 5, né? Menos 5 mais 3 dá menos 2. Então, menos 2/5 de x ao quadrado. Essa é a resposta. Beleza? Próximo. Ok, parte literal igual a ao quadrado b, a ao quadrado b. Não tem erro aqui. Muito fácil esse porque não tem fração. Vamos só operar com os coeficientes. Então, 6 menos 10 dá menos 4. Tranquilo. Menos 4a ao quadrado b. Beleza? Próximo. Ok. A parte literal é a ao quadrado, vai se manter. Mas aqui eu vou precisar transformar esse 4 numa fração com denominador 3, né? Então, é como se eu tivesse aqui 4 inteiros. Eu tenho aqui 4 inteiros, na verdade. Tiraria o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3, não precisa, a gente sabe que é 3. Então, vai ser alguma coisa terços sobre a ao quadrado. E aí, vamos achar a fração equivalente aqui. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 4, 12. Certo, 12 dividido por 3 dá 4. Beleza. E 1/3 continua sendo 1/3. 12 mais 1 dá 13. 13 terços aqui. 13 terços de a ao quadrado. Essa é a resposta. Beleza? Próximo. Esse aqui também é fácil. Vamos só observar se a parte literal dos dois monômios é a mesma. X ao quadrado, y ao cubo, x ao quadrado, y ao cubo. Ok, então é só operar com os coeficientes e repetir a parte literal. Já vou repetir aqui a parte literal. X ao quadrado, y ao cubo. E 6 menos 5 dá 1. Mais 1x ao quadrado, y ao cubo, eu posso omitir o coeficiente numérico quando é 1 ou menos 1, né? E aí vai ficar, então, simplesmente x ao quadrado, y ao cubo, e aí essa é a resposta, tá bom? Aqui o próximo, 6a elevado a 6, menos 8a elevado a 6, mais 2a elevado a 6, tudo a elevado a 6. Vamos, de novo, só operar com os coeficientes. 6 menos 8 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. 0a elevado a 6. 0 vezes a elevado a 6 é simplesmente 0. Próximo. Ok, aqui a gente tem uma situação diferente. Ó. Esses dois primeiros monômios, a parte literal é x ao quadrado. E nos dois últimos, a parte literal é m. Então, não dá para somar x ao quadrado com m. Eu não consigo juntar isso para formar uma única parte literal. Então, eu tenho que somar, tenho que reduzir aqueles termos que são semelhantes, ou seja, aqueles termos que têm a mesma parte literal. Então, eu vou somar os que têm x ao quadrado e vou somar os que têm m, e aí vou deixar isso reduzido, mas eu não tenho como misturar as duas coisas. Como assim? Vou explicar. Aqui x ao quadrado, deixa eu colocar aqui o x ao quadrado, e aqui o m. Então, olha, 4 menos 6 dá menos 2. Então, menos 2x ao quadrado, primeira parte. E aqui, 7 menos 3 dá 4. 4 positivo. Então, eu reduzi os que tinham x ao quadrado, reduzi os que tinham m, mas agora não dá para somar. Eu não posso juntar isso aqui, menos 2, com 4, porque a parte literal é diferente. Não dá para somar monômios que não têm a mesma parte literal. Então, qual é a resposta? A resposta é essa que já está escrita aí. Menos 2x ao quadrado mais 4m. Pronto, acabou, tá bom? Próximo. De novo, a gente tem uma situação em que nós não temos todos os monômios semelhantes. Temos aqui um par de monômios semelhantes, que a parte literal é a ao quadrado, e aqui
outro par de monômios semelhantes, que a parte literal é b. Vamos lembrar que aqui no b a gente tem um b, tá bom? Então, vamos reduzir aqueles que têm a mesma parte literal. Olha, 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 o quê? Menos 4a ao quadrado. Beleza? E aqui, 6 mais 1 dá 7. 7 o quê? 7b. Então, mais 7b. Dá para juntar isso aqui? Dá para reduzir ainda mais? Não dá, porque as partes literais são diferentes. Então, esses dois monômios aqui, eles não são semelhantes. Não dá para operar com eles mais. Para aqui, tá bom? Próximo. E aqui, a gente tem x elevado a 5 e x elevado a 4. 2 com x elevado a 5, 2 com x elevado a 4. Cuidado, porque esses monômios não são semelhantes. Embora a letra que aparece aqui, né, é x nos 4 casos, para os monômios serem semelhantes, é preciso que as letras sejam as mesmas, mas os expoentes também têm que ser iguais. Então, x elevado a 5, x elevado a 4 são diferentes. Esses monômios não são semelhantes. O que significa? Eu vou reduzir os que têm x elevado a 5 e vou reduzir os que têm x elevado a 4, mas não dá para misturar as duas coisas. Então, aqui, o coeficiente desse x elevado a 5 é 1. Vamos lá? Menos 9 mais 1 dá menos 8. Então, menos 8, x elevado a 5, tá bom? E aqui, menos 3 menos 5 dá menos 8. Menos 8, x elevado a 4. Pronto. Não dá para reduzir. Vou colocar o igual aqui. Não dá para reduzir. Se você já tiver estudado aí fatoração de polinômios, você vai ver que tem como a gente escrever isso dessa forma, porque o menos 8 aparece nos dois aqui, né? Eu posso escrever assim, ó, menos 8 que multiplica x elevado a 5 mais x elevado a 4. Repare que se você fizer a multiplicação aqui, a distributiva, vai voltar menos 8x elevado a 5 menos 8x elevado a 4. Mas se você ainda não estudou esse assunto, a resposta esperada é essa aqui mesmo. Menos 8x5 menos 8x4. Aí você pode parar aqui, tá bom? Ok. Aqui a gente tem alguns monômios com a ao quadrado, alguns monômios só com a. Não dá para misturar. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando começa a complicar um pouquinho, é bom a gente tentar dar uma organizada. Eu vou marcar aqueles que têm a ao quadrado. Ok? E vou marcar aqueles que têm a, com uma outra cor aqui. Se você não acha isso necessário, não faça. Então, vamos lá. Aqui eu posso somar esses dois monômios e a parte literal vai ser a ao quadrado. Então, 6 mais 4 dá 10. Isso é igual a 10a ao quadrado. E os próximos, a parte literal vai ser a. Então, menos 3 menos 7 dá menos 10. Menos 10 mais 2 dá menos 8. Menos 8 o quê? Menos 8a. Não dá para misturar isso aqui, porque aqui é a ao quadrado e aqui é só a, ou a elevado a 1. Então, resposta é essa aqui, tá bom? Próximo. Muito bem. Aqui eu tenho a elevado a 5, a elevado a 4, são só esses dois. Vamos marcar. Se você não quiser marcar os dois, marca só um. Eu vou marcar aqueles que têm a elevado a 5 e os que não estiverem marcados, a elevado a 4. Então, a elevado a 5, a elevado a 5, a elevado a 5. Lembrando que aqui o coeficiente do a elevado a 5 é 1, né? Tá bom. Vamos somar. Então, 4 menos 2 dá 2 e 2 mais 1 dá 3. Então, 3 o quê? A elevado a 5. E o a elevado a 4 são os demais. Então, 3 menos 7 dá menos 4, e menos 4 menos 8 dá menos 12. Menos 12a elevado a 4. Parou aqui, tá vendo? Ó, não dá para somar, porque aqui eu tenho a elevado a 5 e aqui eu tenho a elevado a 4. Os monômios não são semelhantes. Parou aqui. Próximo. Aqui eu tenho
a elevado a 6, a elevado a 3, eu tenho só números, que são monômios também, né? Mas a parte literal deles não aparece, não tem parte literal. Então, eu tenho que somar os que têm a elevado a 6, eu tenho que somar os que têm a elevado a 3, e eu tenho que somar os números também. Vou marcar isso aqui para a gente não confundir. Então, a elevado a 6 está marcado, a elevado a 6 está marcado. Vou marcar a elevado a 3. A elevado a 3 está marcado. E vou marcar também os que têm só número. Então, agora eu vou reduzir aqueles que têm a mesma cor, que são semelhantes. Aqui o coeficiente é 1. Então, eu tenho 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 o quê? A elevado a 6. Agora, próximo. Aqui eu tenho menos meio mais 5 meios. Então, menos 1 mais 5 dá 4. Então, fica mais 4 meios. Mais 4 meios de quê? De a elevado a 3. E 7 menos 8, finalmente, dá menos 1. Bom, igual aqui. Aqui dá para simplificar, porque 4 dividido por 2 dá 2. Então, já poderia ter feito isso para não precisar gastar mais uma linha, né? Mas eu estou fazendo mais passo a passo. Menos 2 a elevado a 6, mais 2 a elevado a 3, menos 1. Essa é a resposta final. Ok? Próximo. Muito bem. Aqui eu já começo a ter coisas mais complexas. Primeiro, eu vou colocar um número 1 aqui como coeficiente numérico desse monômio. E observe que eu tenho a elevado a 3, a elevado a 2, eu tenho a e tenho só números. E esses números são frações com denominadores diferentes. Os que têm a elevado ao quadrado, também eu vou ter frações com denominadores diferentes. E os que têm a elevado a 3 são números inteiros. Então, vamos lá marcar a elevado a 3 com uma cor. Vou marcar a elevado a 2 com outra cor. Está aqui. Vou marcar a com outra cor. Temos mais algum com a? Não temos, então vai ficar sozinho. E aí eu tenho só os números, que no caso são frações, com outra cor. Passo a passo, começando com a ao cubo. Então, 5 menos 8 dá menos 3. Menos 3, a ao cubo. Ok? Próximo. Vamos pegar aqui a ao quadrado. São frações com denominadores diferentes, mas eu já vou juntar aqui, sem calcular o MMC primeiro, depois a gente faz isso. Então, vai ficar mais, aí eu tenho 3 quartos, menos 5 sextos, e eu sei que isso está multiplicando a ao quadrado, que eu já juntei, tá bom? Agora, o que tem a sozinho é menos 1a, vai ficar menos a. E, finalmente, os números, que são só as frações aqui, vai ser mais, eu vou colocar entre parênteses também, para juntar eles, 2 quintos menos 7 décimos. Ok? Não terminou, né? A gente precisa reduzir isso aqui e reduzir isso aqui também. Olha, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, não vou gastar tempo fazendo cálculo com isso aqui, é 12. Se você precisar fazer esse cálculo, não tem problema nenhum. A gente fez ele mentalmente. E o mínimo múltiplo comum de 5 e 10 é 10. Tá? Só para a gente ir um pouquinho mais rápido. Então, vai ficar menos 3 a elevado a 3, mais, aqui, uma fração com denominador 12, a ao quadrado, menos a, mais, aqui, uma fração com denominador 10, e não tem parte literal. Olha, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9,
12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Aqui, 10 por 5 dá 2, 2 vezes 2, 4. E menos 7. Para terminar, menos 3a ao cubo. Aqui vai ficar 9 menos 10 dá menos 1, menos 1 dozeavos de a ao quadrado. Então, posso escrever assim, ó, menos 1 dozeavos de a ao quadrado, menos a. E aqui, 4 menos 7 dá menos 3 décimos. Beleza? Vamos ver se eu esqueci, se tem mais alguma coisa para reduzir aqui, se eu escrevi algo errado. Aparentemente não. Está tudo certinho. De novo, você reparou que a gente reduziu, só dá para reduzir aqueles monômios semelhantes, tá bom? Vamos para a próxima, então. Aqui eu também tenho vários coeficientes diferentes, a ao quadrado, a ao cubo, a ao quadrado, a quarta, só a ao quadrado, e tem um númerozinho aqui sobrando também. Vamos tentar fazer isso aqui sem marcar com cores diferentes, porque chega uma hora que a gente não tem tanta cor disponível assim mais. Já deu para você entender porque que a gente marca, é só para poder destacar, mas é só a gente prestar atenção. Então, eu vou juntar primeiro os que têm a elevado a 4. E aí eu vou ter 2 menos 2 dá 0, 0a elevado a 4. Então, sumi isso aqui. Vamos para o próximo. A ao cubo. Tem algum com a ao cubo além desse aqui? Não. Então, deixa eu marcar ele aqui, que eu já copio ele aqui para baixo. 5a ao cubo. Ok? Agora vamos para a ao quadrado. Então, eu tenho a ao quadrado aqui, tenho a ao quadrado aqui e tenho a ao quadrado aqui. A ao quadrado menos a ao quadrado dá 0. Mas eu tenho esse outro aqui, menos 3a ao quadrado. Então, vamos lá. Menos 3a ao quadrado. O que está faltando? Menos 3a, menos 3a. Vamos marcar. Menos 3 dá menos 6. Então, menos 6a. E, finalmente, mais 9. Prontinho. Então, reduzimos aqueles que eram semelhantes e a resposta final foi essa aqui. Ok? Vamos para o próximo. Aqui eu também tenho partes literais diferentes, mas eu tenho AB e tenho A ao quadrado B. Então, primeiro vamos no AB, só naqueles que têm AB, para poder reduzir. Então, AB aqui, AB aqui, AB aqui. 4 mais 7 dá 11, e 11 menos 3 dá 8. Então, 8AB. E os que têm AB2? Então, AB2 aqui, AB2 aqui, AB2 aqui. Menos 3 mais 5 dá 2, e 2 menos 2 dá 0. Vamos conferir, menos 3 mais 5 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Então, acabou, porque seria mais 0 a 2b, só que não precisa escrever, porque daria 0 mesmo. Então, a resposta final é simplesmente 8ab. Essa operação toda aqui deu 8ab. Próximo. Uau, muito grande. Vamos ver o que tem de diferente. Eu tenho xy ao quadrado, tenho x ao quadrado y, e tenho x ao quadrado y ao quadrado, e tenho só números. Então, vamos com calma. Primeiro, vamos xy ao quadrado. Todos que têm xy ao quadrado. Cuidado para não misturar. São esses dois. Então, 8 menos 7 dá 1. 1xy ao quadrado, que é simplesmente xy ao quadrado. Agora vamos para x ao quadrado y. X ao quadrado y, e aqui x ao quadrado y também. 5 menos 5, 0. Então, 0x ao quadrado y, nem precisa perder tempo escrevendo. Agora vamos para x ao quadrado y ao quadrado. Seria esses aqui, ó, x ao quadrado y ao quadrado, x ao quadrado y ao quadrado. Só que vai ser menos 3 mais 3 também dá 0. Não precisa escrever. Finalmente, o que sobrou? Sobrou aqui o 2 e o 9. E 2 mais 9 dá 11. Só isso.
xy² mais 11 é a resposta. Tá bom? Próximo. Temos xy, temos mn e temos só números. Então, começando com xy. xy. 10 menos 8 dá 2. 2xy. Agora para mn, vamos lá. mn. Menos 12 mais 15 dá 3. Então, 3 positivo, 3mn. E menos 6 mais 5 dá menos 1. Menos 1. Só isso. Reduzimos os semelhantes, a resposta final é essa. Ok? Próximo. A gente tem mx, ny, pz e temos um número 3 aqui sobrando sozinho. Vamos começar então de mx aqui e mx aqui. Tá bom? 3 menos 7 dá menos 4. Então, menos 4mx para começar. ny agora. Vamos lá. ny aqui. 5 mais 3 dá 8. Então, mais 8 ny. E agora pz. Menos 2 menos 8 dá menos 10. Menos 10 pz. Deixa eu marcar ele aqui também. Ok. Sobrou 3, mais 3. Reduzimos os semelhantes, a resposta final é essa. Certinho? Próximo. Ok, aqui a gente tem fração. Quando aparece fração, às vezes a gente gasta mais tempo fazendo conta, mas vamos ver as partes literais. O que a gente tem de diferente? A gente tem AB, AB ao quadrado, AB de novo, A ao quadrado B, isso. Então, são esses três diferentes. Vamos primeiro marcar tudo que tem só AB, vamos juntar. Mesmo que a gente precise depois somar as frações, mas só vamos juntar eles, tá? Então, AB, AB, isso. Então, vai ficar 5/4 mais meio de AB. Primeiro passo. Agora, AB ao quadrado. AB ao quadrado aqui. AB ao quadrado aqui. Então, a gente tem mais menos 3/4 menos 5/2 de AB ao quadrado. Ok? E sobrou o A ao quadrado B. Então, A ao quadrado B, A ao quadrado B. O que vai ser A ao quadrado B? Menos 13/3 mais 5/3. A ao quadrado B. Beleza? Agora a gente precisa somar aqui. O mínimo múltiplo comum de 4 e 2 é 4. Aqui é a mesma coisa, 4, e aqui a gente não precisa somar. Não precisa, na verdade, somar, não precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Precisa somar sim. O que a gente vai ter aqui? Vamos lá. O denominador 4, AB. Aqui também vai ser o denominador 4, AB ao quadrado. E aqui a gente vai ter o denominador 3 ao quadrado B. Vamos já acabar com isso aqui. 4 dividido por 4 dá 1, 5/4. Aqui, 4 por 2 dá 2, vezes 1, 2, então 2/4. Aqui não vai mudar nada, menos 3. No próximo, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Finalmente, menos 13 mais 5 dá menos 8. Então, menos 8/3. Última linha agora, para terminar, 5 mais 2 dá 7, então 7/4. 7/4 de AB. Aqui, menos 3 menos 10 dá menos 13, menos 13/4 de AB ao quadrado.
E aqui, menos 8/3 de A ao quadrado B. Ok? Próximo. Voltamos aos fáceis. Aqui a gente tem A e B. E são só números. Ok, agora a gente voltou aos fáceis, porque aqui a gente tem monômios bem simples e os coeficientes numéricos não são fracionários. Parte literal aqui eu tenho A e B. Então vamos lá, 6A mais 8A dá 14A. E agora B. Menos 3B mais 5B dá 2B. Acabou. Então dá para somar A e B. Então 14A mais 2B. Próximo. Aqui também é simples, a gente só precisa diferenciar as partes literais. A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado. Vamos lá. Aqui o coeficiente é menos 1. Vamos lembrar disso. 5 menos 1 dá 4. 4 mais 6, 10. 10A ao quadrado. Vamos escrever isso aqui. 10A ao quadrado. E agora B. 7 menos 4 dá 3. 3B. 10A ao quadrado mais 3B. Essa é a resposta. Próximo. Também simples. Eu vou ter A e B. 2A mais 8A, 10A. E menos 5B menos 3B, menos 8B. Certinho? 2 mais 8, 10, menos 5 menos 3, menos 8. Pronto. Próximo. Aqui a gente tem A ao cubo. Tem mais algum com A ao cubo? Tem. Aqui é menos 1A ao cubo. Vamos lá. 3 menos 1 dá 2. 2A ao cubo. Agora, A ao quadrado. A ao quadrado aqui, A ao quadrado aqui. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Menos 1A ao quadrado. Certo? Agora, só A. Aqui é 1A. Não vamos esquecer disso. Então, 1A menos 4A menos 3A. Para terminar, eu tenho aqui 2 menos 1, que dá 1. Então, reduzimos os que tinham coeficiente A ao cubo. Então, 3 menos 1 dá 2. Depois, A ao quadrado, menos 5 mais 4 dá menos 1. Depois, só A. 1A menos 4A menos 3A. E depois, só números. 2 menos 1, 1. Pronto, próximo. Vamos começar por A elevado a 4. Lembrando que aqui tem 1. Então, A elevado a 4, A elevado a 4. 5 mais 1 dá 6. Então, 6, A elevado a 4. Agora, A ao cubo. A ao cubo aqui, A ao cubo aqui. 6 menos 3, 3. 3A ao cubo. Agora, A ao quadrado. A ao quadrado aqui, A ao quadrado aqui. Então, menos 3 mais 4 dá 1. 1A ao quadrado, que é simplesmente A ao quadrado. Só A. Eu tenho simplesmente esse aqui, eu vou repetir, não tem outro para poder somar. E o número sozinho, mais 6 também, não tenho o que fazer, só vou repetir. Tranquilo? Vamos para o próximo. Muito bem. Aqui eu tenho A, vamos já marcar aqueles que têm A. São só esses dois. Então, 6A mais 2A dá 8A. Agora, A ao cubo. Quais que tem A ao cubo? A ao cubo aqui, A ao cubo aqui. Menos 4 mais 4 dá 0. Então, seria 0A ao cubo. Vou deixar simplesmente o 0 mesmo, tá bom? Agora, A ao quadrado. Vamos lembrar que aqui é 1. E aqui também é 1. Vai zerar de novo. Ó. Menos 1 mais 1 dá 0. 0A ao quadrado. Não precisa nem escrever. Então, quem que está faltando? Só os números. Menos 3, menos 4. Menos 3 menos 4 dá menos 7. Então, 8A menos 7. Só isso aí. Uau, agora temos um aqui gigante. Vamos ver o que dá para reduzir.
começando com x elevado a 4, só x elevado a 4. São esses dois aqui. Então, aqui é 1x elevado a 4. Então, 1x elevado a 4 mais 9x elevado a 4 dá 10x elevado a 4. Beleza, agora vamos ver x ao quadrado e y ao quadrado. Aqui tem e aqui tem também. Então, olha, fica 3 mais 2, 5. 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1, x ao quadrado, y ao quadrado. Não precisa escrever o menos 1, basta eu colocar o menos, né? Então, fica menos x ao quadrado, y ao quadrado. Se você quiser colocar o menos 1 aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Próximo é x, y elevado a 4. Então, seria aqui e aqui. Só que menos 7xy elevado a 4 mais 7xy elevado a 4 dá 0xy elevado a 4, que é simplesmente 0. Não precisa nem escrever. Vamos ver se não tem mais nada aqui para ser feito. Não, acabou, é isso mesmo. Vamos para o próximo. Vamos lá. A ao cubo está aqui. Tem mais algum com a ao cubo? Não tem. Então, vou só copiar. 7a elevado a cubo. 7a elevado ao cubo. 7a ao cubo. Também posso falar assim. Agora, a ao quadrado b. Aqui. Não tem mais nenhum a ao quadrado b. Então, 2 menos 4 dá menos 2 a ao quadrado b. Beleza. Agora, b ao cubo. B ao cubo. B ao cubo. 5 menos 13 dá menos 8. Então, menos 8 b ao cubo. E aí, o que vai sobrar? O ab ao quadrado. Aqui e aqui. Menos 12 mais 15 dá 3. Então, mais 3 ab ao quadrado. Só isso aí. Não dá para fazer mais nada, não. O que a gente tem aqui? ABC, A2BC ao quadrado e uma fração sozinha. Vamos juntar, então. Olha. Aqui eu tenho 1/3 e aqui eu tenho menos 5. Estou pegando os que têm a parte literal ABC. Como as frações nesses dois casos têm o mesmo denominador, a gente já pode somar direto. Então, 1/3 menos 5/3 dá menos 4/3. Então, vai ficar menos 4/3 ABC. Agora, A ao quadrado, BC ao quadrado. Aqui eu tenho 1/5 e aqui eu tenho 3/5 também, dá para somar direto. Então, 1/5 mais 3/5 dá 4/5. 4/5 A ao quadrado, BC ao quadrado. O que está sobrando? Essa fração aqui, menos 1/3. Vamos só repetir ela aqui. Menos 1/3. E é isso aí. Vamos para o próximo. Muito bem. Eu tenho AB ao quadrado, A ao quadrado B, e tenho só números sem parte literal, números fracionários no caso. Então, eu vou juntar o que tem AB ao quadrado. Já vi aqui que vou ter um pouquinho de trabalho, porque são números inteiros somados com frações e frações somadas com frações com denominadores diferentes. Vamos com calma, vamos primeiro juntar aquilo que tem a mesma parte literal. Vai ficar, então, 4 menos 9/4 AB ao quadrado. Beleza? Agora, A ao quadrado B. Vai ficar, vamos juntar aqui, menos 7/6 menos 8/3 A ao quadrado B. E só os números fracionários 8/5 e 12/10. Bom, gente, aqui o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é 4 mesmo, entre 6 e 3 a gente sabe que é 6, e entre 5 e 10 a gente sabe que é 10.
Não sei se eu falei certo aqui, mas o mínimo múltiplo comum de 6 e 3 é 6. Vamos lá. Vamos já escrever tudo aqui. AB ao quadrado. Aqui vai ser 6. A ao quadrado B. E aqui vai ser 10. Vamos lá. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 4 dá 16. 16 dividido por 4 dá 4, certinho. E aqui o menos 9 a gente só vai repetir. Aqui 6 dividido por 6 dá 1. Aqui vai ficar menos 7 mesmo, não vai mudar nada. Mas agora 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Finalmente, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 8 dá 16 também. E o menos 12 a gente só repete aqui. Tudo certinho? Aparentemente sim. Agora vamos somar. 16 menos 9 dá 7. 7 quartos. AB ao quadrado. Menos 7 menos 16 dá menos 23. Menos 23, isso mesmo, sextos, ao quadrado B. E aqui, 16 menos 12 dá 4. 4 décimos. Deixa eu só escrever isso aqui para eu não precisar gastar mais uma linha. Isso aqui vai dar 4 décimos. Só que 4 décimos dá para simplificar, dá para dividir por 2. Numerador e denominador. Então, vai ficar 2 quintos. Porque eu já escrevo 2 quintos aqui, não preciso repetir a linha inteirinha de novo. Então, mais 2 quintos. Reduzimos tudo, acho que é isso aí. Ufa! Acabamos aí, resolvemos essa bateria com essa quantidade enorme de exercícios, mas eu fui bem passo a passo, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido claro para você. Se você gostou aí desse vídeo, compartilha o link com os seus amigos, com os seus colegas que estão estudando. Pode ser que seja útil para eles também, se foi útil para você, e eu vou ficar grato com isso. Não esquece que aqui embaixo eu estou deixando um link para você baixar uma versão PDF dessa lista. Aí você pode resolver essa lista primeiro, depois você volta aqui e assiste esse vídeo para comparar a sua resolução com a minha. Tá bom? Eu fico por aqui. Deixo com você meu abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!